Nessa semana teve um caso bem interessante, né? Parece que as mulheres ficaram biruta-teia da cabeça com a situação do Leonardo DiCaprio, né? Claro que ó, as mais novas acabaram ficando felizes porque na cabeça delas elas achavam que tinham alguma chance com o Leonardo DiCaprio e as mais velhas entraram em uma situação de surto e até achar que ele é doentio. Isso que é uma coisa interessante. Quando uma mulher ela faz a escolha por um homem, por algum tipo de padrão, que é um padrão muito perfeccionista, ou você coloca ali na sociedade uma parcela ínfima dos homens que vão conseguir se enquadrar nisso, é algo normal, é a mulher usando do seu da sua até mesmo do seu poder feminino, do seu poder de barganha, como ela quiser e exercendo a sua liberdade. Quando um homem faz isso, ele é tido como doente. E eu estava até vendo. Eu tava lendo até uma reportagem sobre isso agora de uma mulher aí. Que na cara. Sabe aquele tipo de mulher que passou dos 30, que ainda acha que é menininha, bota um cabelinho Chanel, muita maquiagem, mas parece que não aceitou que ela já passou dos 30 e talvez não tenha tido filhos. Ela não conseguiu construir nenhum tipo de relacionamento com homem, não conseguiu construir nenhum tipo de laço, e aí qualquer coisa que saia do padrão dela, que não busque ela como padrão, ela acaba surtando e tendo aquilo como loucura. Então, é esse tipo de mulher a qual eu estava lendo a matéria. E eu vejo como é muito interessante nesses casos onde a mulher sempre vê o homem exercendo do seu poder e até mesmo da liberdade do mundo moderno como uma coisa doentia, mas tudo que elas fazem é normal. E aí, né, a gente chega nesse caso do Leonardo DiCaprio. Para deixar aqui uma coisa, para deixar bem rápido aqui a situação, parece que ele só namora com mulheres que vão até os 25 anos. Chegou nos 25 anos, passou dos 25 anos, ele literalmente descarta a mulher, tá? Tá nessa vibe do Leonardo DiCaprio. E ele já é um cara bem mais velho, e ele nunca, pelo menos não que alguém consiga fotografar ou tivesse conhecimento, ele nunca namorou ou teve um relacionamento com a mulher com mais de 25 anos. E até mesmo nunca teve uma relação muito longa, né? Ele sempre foi o cara que é pelo menos o padrão que eu vejo de perfeição, de equilíbrio na sociedade de hoje. Relacionamentos curtos, né? De curto prazo, onde você marmita a mulher até onde você consegue. Quando começa a dar alteração no plantão, você vai e descarta. Pelo menos essa é a minha compreensão de melhor meio termo para tudo. Não muito pro lado do Volcel, que você vai tentar lutar contra a sua própria natureza. Em algum momento você vai ficar biluteteia ou vai meter uma bala na sua cabeça. E nem lá no outro extremo, que é você casar, ter filho e se relacionar com as mulheres do mundo moderno. Na minha cabeça, a concepção é o meio termo, mas isso é uma coisa minha, tá? Não estou falando para você fazer e não estou falando para você deixar de ser um casado ou deixar de ser um cara que é um Volcel, qualquer coisa do tipo. Faça o que é melhor para você. Exerça a sua liberdade e até mesmo tome conta da sua própria vida, né? Aí no caso do Leonardo DiCaprio, tem uma coisa que eu sempre falei, que essa sociedade de hoje, onde as mulheres são livres, não é interessante para as mulheres, tá? Muitos homens acham que esse tipo de situação que nós temos hoje é muito bom para a mulher. Só que o que acontece? As mulheres que estão se dando bem nesse mundo de hoje são as mulheres que têm muita beleza ou vêm de uma família ou vêm de uma situação financeira que dá para ela uma condição de aproveitar e usufruir o melhor da sociedade. Que quando você vai fazer uma comparação com a mulher, por exemplo, que tem menos dinheiro, que tem menos condição financeira, tem menos beleza, ela é literalmente apagada da sociedade, ela é um fantasma. Você, por exemplo, consegue lembrar de uma mulher bonita que você viu na rua hoje indo para o trabalho, ou para a escola, para a faculdade, que você olhou para ela e falou, ela é bonita. Dentre todas as mulheres que passaram até mesmo no seu meio social, no seu percurso ao trabalho, faculdade, qualquer coisa desse tipo, você viu milhares de mulheres, ou uma centena de mulheres. Mas só essa que é bonita chamou a sua atenção. E eu falo até assim, você consegue lembrar da mulher mais feia que você viu hoje? Você consegue mentalizar como ela era? Você consegue lembrar da mulher mais feia que você viu nessa última semana? Ou pelo menos você consegue lembrar da mulher mais bonitinha que você viu essa semana? Então a beleza, ela consegue te marcar. Mas quando tem ausência da beleza,
a mulher acaba virando um ser invisível dentro da sociedade. Por mais que temos o manginismo, né, você vê que a mulher que pautou a sociedade hoje na busca da beleza, quando ela não tem beleza ou quando ela passa de uma certa idade, ela acaba sendo um acessório descartável. Mas não porque os homens são assim. Porque o homem ele tem aquela coisa de casar, de ficar com a mulher e blá blá blá. Ele tem aquele sintoma de miqueinha, menino bom que vai ficar com a mulher. Mas só que isso vem se perdendo durante o tempo porque as mulheres colocaram e vêm colocando na cabeça de todos os homens a seguinte coisa: a única coisa que eu posso te dar, a única coisa que eu sou e que eu tenho é minha beleza. Se é minha beleza, se é a minha juventude, eu não vou te dar absolutamente mais nada. E aí nós chegamos à situação de que se as mulheres só têm a beleza e a juventude para dar, e ela não dá para nenhum homem essa juventude e essa beleza, ela distribui para todos, que ela acha que tem valor, que no caso é uma parcela pequena e ínfima. Qual é a situação, qual é a vantagem que o homem tem e ficar com essa mulher ou até mesmo construir um laço com essa mulher? Porque a mulher não sabe lavar, não sabe limpar, não sabe cuidar do marido, não sabe cuidar da família, a mulher não tem educação, a mulher é rodada, a mulher vem com filhos de outro relacionamento, a mulher vem com traumas de outro relacionamento. Qual é a vantagem que o cara tem em se relacionar com uma mulher dessa? Até uma vez que eu tava falando numa live que eu fiz recente, eu falei, cara, pra mim, na minha concepção, se a mulher já não é virgem, pra mim ela não tem nenhum valor pra dentro de um relacionamento. Claro, se fosse numa situação, Fania, você vai se relacionar, você vai se casar, qual é o tipo de mulher, o padrão que ela tem que ter? No mínimo ela tem que ter uma virgindade. Ah, ela não tem? Pra mim ela não é uma mulher para relacionamento. Você pode falar que você conseguiu encontrar uma mulher que já perdeu a virgindade, que tem valor, que é sua esposinha e blá blá blá. Na minha concepção não tem nenhum valor. É aquela coisa, eu não vou pagar um preço de um carro zero com um carro usado e que foi usado por algum playboy que esgarçou o carro enquanto ele estava usando, que usou o carro de todas as maneiras. Foi pra balada, bateu racha com o carro, usou um álcool ou até mesmo gasolina adulterada, fez um monte de besteira dentro do carro e com o carro. E eu vou ser o otário que vou pagar o preço inflacionado desse carro? Eu sou o otário que vou pagar o preço de um carro velho, um carro novo, zero no caso, em um carro velho? Óbvio que não. Agora, se tem pessoas que vão fazer isso, cada um exerça a sua liberdade da melhor forma possível. E aí, por que eu acho, pelo menos a sensação que eu tenho, que o futuro as mulheres vão resgatar o conservadorismo de novo? Porque quando a sociedade vai chegar um momento que ela vai se desviando, isso aqui que eu falo das mulheres resgatarem o conservadorismo não é uma coisa boa, tá? Não vejam como uma coisa boa. Muito pelo contrário, isso é horrível. Mas enfim, elas vão querer resgatar essa coisa do homem tomar conta da família, do homem resgatar a sociedade, do homem trazer a sociedade de volta para os trilhos e resolver a cagada que elas fizeram, porque vai chegar uma condição que vai ficar insustentável para elas. Porque elas estão vendo que trabalhar não é uma coisa tão interessante assim. Elas conseguem perceber que no trabalho elas estão tomando mijada dos seus superiores, das suas superiores, estão passando estresse dentro de ônibus, dentro de metrô, tendo ali momentos onde elas vão ter um burnout no trabalho porque não vão aguentar mais o estresse. Coisas que os homens aguentavam porque era meio que o papel deles, que foram colocados na cabeça de muitos desses homens e que eles achavam que eram os únicos que poderiam fazer isso. Mas aí a mulher, quando ela estava em casa, cuidando dos filhos e não tendo que ter essas funções desgastantes que ficavam para os homens, mesmo assim elas acharam que isso era um modo de prejudicá-las. Então elas pediram a liberdade e hoje elas estão tendo a liberdade que elas tanto pediram. Só que quando você tem essa liberdade, quando essas mulheres têm essa liberdade, elas acabam perdendo aquela referência que o homem via nas mulheres. Porque o homem queria uma mulher virgem, queria uma mulher que fosse, no mínimo, educada. Quando eu digo educada, saber fazer as coisas dentro de casa, porque hoje nós vivemos uma sociedade que tem mulher de quase 30 anos que só sabe fazer macarrão miojo, que só compra comida no iFood. Esse é o pique das mulheres hoje. É comida industrializada, lasanha, pizza.
porque elas não sabem e não conseguem ter o mínimo de vontade de ligar o fogão e fazer uma comida. E aí, essas mulheres que são disfuncionais, tanto como dentro de uma relação, no casamento, de uma família, elas também são disfuncionais para si mesmas, porque não conseguem ter uma vida de dependência. Aí nós chegamos à situação de que o homem fala: poxa, o que essa mulher, o que as mulheres têm a me oferecer? A todo momento elas falam e gostam de jogar na cara de todo mundo que elas não gostam de fazer nada, que elas não vão fazer nada, que elas não têm o dever de dar nada dentro da relação e sim o homem tem que se sacrificar por ela. E só a existência dela dentro daquela relação já é o bastante. Isso que é colocado por elas hoje. Tanto é que você... Isso aqui é uma visão do Rio de Janeiro, tá? Hoje o cara carioca, quando ele vai ter uma namorada, ele vai ter uma esposa, ele só olha a beleza. E claro, por conta disso, ele acaba pegando vários tipos de mulheres. Eu até falei sobre isso em alguns vídeos passados, que tem cara que escolhe mulher pelo padrão de beleza e ele acaba se ferrando. Isso acontece muito aqui no Rio de Janeiro. Então, cara, ele quer encontrar uma namorada? Se ela for bonitinha, magrinha, não for muito escrachada pela sociedade, tiver um sexo ali ok, tá bom pra ele. O carioca não busca a virgindade, pelo contrário, ele odeia a virgindade. Ele odeia a mulher que ele tem que treinar, descabaçar. É uma mulher que, pô, ele vai ensinar a mulher a fazer um boquete e a mulher arranha ele todo. O cara odeia isso. Então ele já quer pegar uma mulher ali que já tá um pouco mais rodada pra dentro de uma relação. Eu sei que isso é bizarro, mas isso acontece aqui no Rio de Janeiro, tá? E graças a isso, o que o cara busca é uma mulher que tenha um mínimo de beleza e que dê o sexo pra ele. A partir do momento que a mulher se coloca numa figura onde a única coisa que ela tem a dar é sexo e aquela beleza que ela tem pra ostentar e pro cara ostentar a beleza da mulher dele, ela se coloca numa situação que ela é apenas um boneco, sabe? Um brinquedo que é igual a todos que estão no mercado. Não tem nada de diferencial. Porque o que fazia e o que em muitos momentos da sociedade fez a mulher ter algum tipo de mais valor para agregar a que o cara fala: poxa, por essa mulher eu acho que vale eu sacrificar minha vida, minha saúde para poder bancar ela e ela educar meus filhos. Era o quê? A mulher ter um mínimo de educação, porque assim ela podia educar os filhos. A mulher ter o mínimo de zelo dentro de casa, cuidar da casa, respeitar o marido. Então, todas essas coisas faziam com que o homem, mesmo que ele olhasse para a mulher dele e falasse: pô, minha mulher passou os anos, ela tá feia. Passou os anos, ela deu uma engordada. Poxa, tem umas mulheres na pista aí me dando mole. Será que eu devo borrachar essas mulheres ou devo trocar a minha mulher atual por essas mulheres mais novas? Toda vez que o cara pensava em fazer isso, ele lembrava de tudo que a mulher dele fez, de tudo que ela faz e como ela é dentro de casa, como ela respeita ele, o que ela faz por ele. E isso fazia com que o cara conseguisse chegar à conclusão de que, poxa, eu sinto necessidade, mas eu não vou fazer porque a que eu tenho dentro de casa minimamente me honrou. E a partir do momento que as mulheres pararam de dar isso, pararam de produzir isso, o que os homens fizeram? Se adaptaram. Eles se adaptaram da forma que as mulheres fizeram se adaptar. Só que essa forma é muito interessante no começo. No começo, onde os homens só procuram beleza, enquanto as mulheres são jovens. Mas depois que elas ficam velhas, depois que elas têm filhos fora do casamento, ou até mesmo de forma casual. Quando elas ficam gordas, quando elas ficam estressadas, quando elas vão envelhecendo, quando elas perdem a única coisa que elas mostraram para a sociedade, falaram para a sociedade que elas têm de mais valor, que é a beleza. O que você acha que vai acontecer com essas mulheres? Elas vão ser descartadas. Fizeram, se eu não me engano, talvez eu procure e coloque nos comentários, mas não me cobrem porque eu talvez não acho, que faz um tempo que eu tinha visto essa matéria. Fizeram uma pesquisa para questão de trabalho, né, de emprego. Botaram fotos de homens bonitos e mulheres bonitas e enviaram. As mulheres bonitas tinham mais facilidade para entrar nos empregos. Homens bonitos também tinham, mas as mulheres tinham mais. E depois colocaram as fotos de homens feios e mulheres feias. E as mulheres feias ficaram em último lugar. Porque quando você bota para a sociedade que o único valor que você tem é o seu sexo e a única coisa que você tem de moeda de troca é a sua beleza e a sua juventude, você coloca um preço em cima de você que pode ser alto no começo, mas a validade é muito rápida. É que nem leite, sabe? Estraga rápido.
E graças a isso, os homens começaram a se modificar. Enquanto você tinha homens no passado da elite que procuravam mulheres que vinham de boa família, tinham um bom comportamento, não eram rodadas e blá blá blá, os homens olharam e falaram a seguinte coisa: eu não consigo mais ter acesso a essa mulher é muito difícil de você ter acesso hoje, eu também já sou um homem moderno, não sou um homem que procura tanto isso, então eu vou me adaptar à sociedade. Como Leonardo DiCaprio, o que ele faz? Ele procura a única coisa que as mulheres têm para dar para ele. E o que seria a única coisa que essas mulheres têm para dar para ele? A juventude e a beleza. E aí você vê um estilo de vida do Leonardo DiCaprio que muito cara aqui vai falar: olha só, o Leonardo DiCaprio é um beta. Como é aquela coisa do velho do velho do iate, né? Esse tipo de coisa que geralmente o pessoal fala muito: ah, porque o velho do iate, ele é um beta que está fazendo atração negociada. Eu sempre escuto esse tipo de coisa. E eu acho bizarro porque, para mim, na minha concepção, o velho de iate é o maior red pill que tem. Porque ele sabe como as mulheres são, ele sabe o que as mulheres querem, ele sabe o que ele quer e ele pega só o que ele quer. Enquanto o Betinha, ele fica na ilusão de que, ah não, a mulher tem que me amar, ou você só pode entrar numa relação com a mulher que te ame, ou você só pode entrar numa relação com a mulher que vai te dar atração genuína. Quando o cara que consegue enxergar a maldade, até mesmo profano feminino, ele pega só o que ele quer. Ele não vai olhar para uma mulher que é bonitinha, e ele quer a beleza daquela mulher, e ele vai ficar com aquela mulher a vida toda. Porque ele sabe da maldade da mulher, ele sabe que a mulher pode trocar ele sabe que a mulher pode usar ele, abandonar ele e tudo isso. Então, ele consegue ser um cara que é como se fosse um comerciante, um cara dos negócios. Ele é frio em como ele vai movimentar ou não as ações dele. Ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe os perigos que ele vai correr, então ele toma a melhor iniciativa possível. E foi até uma coisa que eu estava conversando com um amigo meu uma vez, né? A gente estava falando sobre a questão até de GPs, né? Aí a gente tava pegando aquele. Até um cara meio famoso, acho que ele casou há pouco tempo, né? Você deve saber o nome dele, é Dan alguma coisa, que é o cara que aparece lá cheio de pornô star dentro da lancha dele, foto cheia de mulher, curtindo, zoando. Aí sempre tem aquele meme que, pra mim, isso é um coping absurdo dos caras usam, né? Ah, não, mas ele é triste. Ele sabe que nenhuma daquelas mulheres tá ali porque ama ele. Cara, isso é muito coping de cara que não tem aquela condição do cara e quer tentar criar uma ilusão pra poder falar que o cara é triste, o cara é infeliz, só porque ele tá com um monte de mulher com atração negociada, né? Porque no final das contas, se ele tivesse a condição, ele faria a mesma coisa. E eu te garanto que ele seria mais feliz fazendo isso do que não tendo ninguém e criando vários tipos de coping para poder tancar a própria vida e a existência. E eu usei o exemplo desse cara. Eu falei, mano, esse cara, ele é o maior red pill que existe. Teve uma vez que ele jogou uma atriz pornô de cima do terraço da casa dele, né? E jogou a mulher dentro da piscina e errou, a mulher quebrou a perna. Você acha que a mulher processou ele? Não. Por quê? Porque ele tem dinheiro, porque ele usa as mulheres de forma descartável e porque ele virou tudo aquilo que as mulheres produziram. As mulheres tiraram a humanidade do homem, tiraram ali, mataram e vem matando o betismo do homem com o tempo, graças a essa visão de que a única coisa que elas têm a oferecer é a beleza. Então, quando chegar uma situação que elas vão estar desumanizadas, cara, a culpa não vai ser do homem. Porque até hoje tem homem tentando resistir e salvar um ocidente que já está falido. Tentando resgatar a sociedade, até dentro da própria machosfera. Você vê discursos de caras falando, não, porque veja bem, porque dá para salvar ainda, porque nós temos que tomar a frente, nós temos que mudar a sociedade, porque não dá para deixar assim. Aquele discurso é sempre de... O cara quer ser o Marte, né? Mas que no final das contas ele vai acabar com uma bala na cabeça. Daí você vê o próprio Leonardo DiCaprio fazendo isso. Eu só tenho uma coisa para falar sobre isso: lúcido. O cara pega as mulheres ali até o seu auge da beleza, até o melhor momento que elas têm ali de beleza, né? E também eu tenho muito a sensação que ele faz também muito isso porque deve ser uma questão de relógio biológico, né? Passou dos 25 ali, começa a apitar, né? O relógio biológico da mulher, e para ele tomar ali uma... Provavelmente ele já deve ser vasectomizado, mas para não ter muita dor de cabeça, ele deve ir lá e romper o relacionamento com as mulheres, né?
Então você vê que o Leonardo DiCaprio, ele não é questão de ele ser ruim, ele ser doente, ou até mesmo um red pill. Ele se tornou aquilo que as mulheres mesmo criaram. As mulheres criaram esse monstro. As mulheres criaram um monstro que a única coisa que o cara consegue ver na mulher é a beleza e a sua juventude. Quando ela não tem isso, ela fica mesmo até abaixo de homens feios. Como eu disse lá, quando teve essa pesquisa para saber quem iria ser mais ostracizado, se eram homens feios ou mulheres feias, na questão de ter lá emprego, empregabilidade, porque quando você tira a beleza da mulher, e você também tem homem que não tem beleza, o que vai ser procurado ali? A eficiência. Quem consegue exercer mais coisas pro trabalho, ou até mesmo ter mais eficiência. Claro que quando você bota um homem bonito e uma mulher bonita, a mulher vai se sobrepor. Mas quando você inverte os polos, a mulher fica abaixo até do homem feio. E aí, cara, hoje as mulheres que se dizem livres, que podem escolher tudo o que elas quiserem, que começaram a criar uma régua que é hipergâmica quanto aos homens, elas acabam vendo a situação do Leonardo DiCaprio e achando que ele é doente. Não, ele não é doente. Ele não é doente. Ele é tudo aquilo que vocês tentam ser, só que de forma mais lúcida e de uma forma masculina. E quem criou essa visão de que o que as mulheres têm para oferecer é sexo, a sua beleza e a sua juventude e mais nada, não foi uma coisa imposta pelos homens. É sempre uma coisa imposta pelas próprias mulheres. Nenhum homem, nenhum marido chega para sua esposa e fala: coloque silicone. Ou chega para a esposa e fala: meta um botox na sua boca e fica com um beiço de um babuíno. Nenhum homem chega e fala para a mulher: poxa, minha esposa, eu quero que você comece a fazer um monte de procedimentos estéticos na cara e pareça até um boneco. Nenhum cara fala isso para sua esposa. Mas elas mesmas criaram essa matrix da estética, começaram a achar que a sua estética é a única coisa que importa, é a única coisa que de fato tem valor, que quando você chega na sociedade que existem várias variáveis, que não é só estética, não é só beleza, não é só sexo, existe uma conjuntura de coisas, e se você não demandar essas coisas, você vai ser descartado com facilidade. Nós temos a construção, começando agora com o Leonardo DiCaprio, de uma sociedade de homens que só conseguem ver as mulheres até enquanto ela tem beleza, enquanto ela tem juventude, enquanto ela conseguir conceber o sexo para ele. E quando isso fica cada vez maior, quando isso fica cada vez mais recorrente, e voltando aqui, isso não é uma questão de red pill não, isso é uma questão até mesmo natural do próprio homem que vai se moldando ao ambiente. Eu tenho certeza que o Leonardo DiCaprio não faz isso porque ele assistiu o meu canal ou assistiu sobre os migtaus da gringa. Ele faz isso de forma orgânica. E cada vez mais, eu pelo menos vejo alguns moleques que são mais ratos de pista aqui do Rio de Janeiro, que já tem essa mentalidade. Que mulher é só enquanto tem beleza, é só enquanto pode dar sexo e que é descartável. Essa geração betinha que fica chorando porque não tem atração genuína ou porque não é amado por uma mulher, tá acabando, cara. O moleque mais novo aí são rataria pura. Eu vejo hoje em dia os moleques mais novos, eles não estão mais nesse pique não. Então, daqui a algum tempo, a sociedade vai tanto se aperfeiçoar, os homens vão tanto se modificar a esse padrão de verem as mulheres só como um ser descartável com a medida do tempo, e se elas não conseguirem dar a beleza, não conseguirem dar o que eles querem, que é uma coisa que qualquer mulher pode dar no ápice da sua juventude, elas vão olhar e falar: poxa, estamos perdendo aqui a nossa condição. Estamos sendo descartadas depois que a gente atinge uma certa idade, depois que a gente chega a uma situação a qual a gente não tem aquilo que é a única coisa que a gente falava que era a melhor coisa que a gente tinha, que era beleza, que era o sexo, que era blá 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 blá. E faça um teste, ouvinte. Você não precisa acreditar em mim. Você vai, quando você acabar de ver esse vídeo, você vai em alguma página do Bolsonaro e você olha o nível das mulheres que estão lá. Você vai sempre ver a mesma coisa. Mulheres velhas, mulheres acabadas, idosas e mulheres com filhos, que tem algum cara que seja o marido ou até mesmo o capitão de mãe solteira que está com a mãe solteira. É esse tipo de mulher que vota no Bolsonaro. Você vai na esquerda, você vai no Lula, você vê meninas no auge da sua beleza e da sua forma física, bem novas,
que não passam dos 30 anos. Aí, no máximo ali você vê... Claro, as que passam de 30 anos, geralmente já são casadas, né? E aquele tipo de mulher que ainda conseguiu achar o Betinha, né? O Betinha é provedor, que é lacrador também, e por isso para ela ainda é uma vantagem ser de esquerda. Mas a grande maioria são de mulheres mais novas. Eu tinha feito até muito essa pesquisa de forma pessoal ali em 2018. Eu comecei a pegar as mulheres que estavam ali com foto do Lula, do Haddad, né, na época. E, cara, é só mulher nova. E aí eu olhava as mulheres que estavam com a foto do Bolsonaro, era só mulher casada, gorda, que já passou de uma certa idade, que não tem mais a beleza como recurso, e aí ela não consegue lutar contra a novinha. Ela não consegue entrar em embate contra a novinha que só tem beleza e que tem juventude, uma coisa que ela tem e uma coisa que ela não vai conseguir lutar contra. É muito poderoso. A beleza e a juventude da mulher é uma coisa que uma mulher mais velha, uma mulher que já passou dos 30, não consegue tancar. Daí, a única coisa que temos, que essas mulheres têm para poder frear essa situação onde o homem só busca beleza, só busca juventude e só busca também as mulheres que podem prover um melhor sexo, né, uma melhor situação sexual para eles, as mulheres mais velhas vão chegar a uma conclusão. Temos que trazer o conservadorismo e até mesmo a tradição dos homens resgatarem as suas esposas, as suas mulheres e cuidar delas quando elas chegarem numa situação de The Wall ou coisa do tipo. Mas só para deixar uma coisa clara aqui, não é dizendo que as mulheres vão chegar ao inverno ou vão bater na parede. Não é isso. É porque os homens que elas querem ter acesso e os homens que elas querem, elas não vão conseguir mais. O Betinha, o Miqueinha, o cara que tá ali passando fome, tá esperando uma migalha cair, ele sempre vai estar esperando a mulher aparecer. Ele sempre vai estar ali esperando a oportunidade de pegar essas migalhas. Só que os homens que as mulheres querem, que estão ali no mais alto nível, ou que elas pegavam na sua melhor forma possível, de corpo, ou até mesmo de beleza física, elas não vão ter mais acesso. E elas vão ficar frustradas e até mesmo com inveja das mulheres que terão acesso a esses homens enquanto elas não têm mais. E aí esse sentimento de injustiça, esse sentimento de inveja vai acabar sendo tragado para dentro delas e elas vão querer que os homens voltem a ser como era no passado. Então o conservadorismo, ele sempre vem quando as mulheres estão putas. E não quando os homens estão revoltados. Não são os homens que trazem o conservadorismo para a sociedade. Muito pelo contrário. São as mulheres, quando estão numa situação de decadência e elas percebem que precisam dos homens para limpar a cagada que elas fizeram. E aí sim, o conservadorismo volta. E fica aqui uma dica, se vocês não viram ainda, e que reflete muito bem isso. Quando começou lá a lei seca nos Estados Unidos... E eu indico vocês a procurarem o que aconteceu e como se deu a questão da lei seca nos Estados Unidos. Você pode ver, quem estava lá a favor da lei seca e querendo proibir que os homens acabassem bebendo e se degenerando no processo, eram as mulheres. Então não se iluda, ouvinte. O conservadorismo, ele não vem do homem. O resgate da sociedade para o homem lá se sacrificar para botar a sociedade nos eixos de novo, não vem do homem, vem sempre das mulheres.